A gente pode, a partir de informações muito simples contidas num gráfico, obter todas aquelas fórmulas. O gráfico representa a velocidade em função do tempo de 3 carros, A, B e C, que se movem ao longo de uma estrada. Tem uma estrada, imagina que é uma estrada reta, para não complicar a nossa vida inutilmente. E aí você tem 3 carros que se movem ao longo dessa estrada e o movimento deles está representado por um gráfico. O carro A, o gráfico velocidade e tempo do carro A, como é que ele é? Né? É um gráfico com velocidade crescente, mas está crescendo, vamos dizer assim, suavemente, né? Comparada, por exemplo, com o carro B. O carro B, você vê que a velocidade está crescendo, mas está crescendo mais intensamente. Já a velocidade do carro C, ao contrário, ela está diminuindo. Eu vou fazer algumas afirmativas sobre esses 3 movimentos e eu quero que você as classifique como verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta. Eu vou lê-las todas, devagarzinho. Primeira, a aceleração do carro A é sempre maior que a do carro B. Aqui fala sobre a aceleração do carro A e sobre a aceleração do carro B. Vamos lembrar que a aceleração, eu vou reescrever, está escrito lá, né? A aceleração é a inclinação do gráfico da velocidade. Então é essa a ideia que você vai usar para responder essa pergunta. Depois, a velocidade do carro B é sempre menor que a do carro A. O instante de tempo T1 é quando os gráficos dos carros B e C se cruzam. Nesse instante, necessariamente, o carro B e C têm a mesma velocidade e mesma posição. D. O módulo da aceleração do carro C é maior que a do carro A. Outra vez falando da aceleração e agora usando o conceito de módulo. Módulo, ou valor absoluto, é o número sem sinal. A afirmativa é, em todos os instantes de tempo, os 3 carros se movem no mesmo sentido. F. No instante T2, o carro C tem velocidade e aceleração iguais a 0. E, finalmente, no G, no instante T1, os carros B e C jamais estarão na mesma posição. Muito bem, Carlos Jorge. O moço com o boné para trás. Diz para mim, a afirmativa A é verdadeira ou falsa? É falsa. Primeiro, a aceleração do carro A é sempre maior que a do carro B. Carlos Jorge disse é falsa. Carlos Jorge está certo. Alguém quer tentar justificar, ajudar o Carlos Jorge? A inclinação do carro B é maior do que do carro A? A inclinação do gráfico da velocidade do carro B é maior do que a inclinação do gráfico da velocidade do carro A. Carlos Jorge, a aceleração é a inclinação desse gráfico. Então basta olhar a inclinação e a gente vê imediatamente que essa é maior do que essa. Você pode ser mais rigoroso, assim, ó. Escolha um intervalo de tempo igual para os dois. Está aqui, ó, tá vendo? Esse intervalo de tempo. Aqui está o intervalo de tempo no eixo horizontal, tá vendo? Veja qual dos dois tem o maior cateto vertical. Se a inclinação é o quociente do cateto vertical pelo cateto horizontal, se os dois catetos horizontais são iguais, quem tem o cateto vertical maior tem maior inclinação. Item B, a velocidade do carro B é sempre menor que a do carro A. A aceleração é a inclinação do gráfico da velocidade. A velocidade, por seu lado, está representada exatamente nesse gráfico. Não precisa fazer nada, não precisa calcular a inclinação, desenhar cateto, não sei das quantas. Basta olhar e ver a velocidade direto, né? Na verdade, essa afirmativa é falsa. E é falsa pelo seguinte. A velocidade do carro B, inclusive no meu gráfico eu estou exagerando isso, ó. A velocidade que o carro B tem nesse instante é maior do que a que o carro A tem nesse outro. O gráfico mostra isso também. Existem instantes para os quais a velocidade do carro B está acima da velocidade do carro A. Se eu tivesse dito assim, num mesmo instante, a velocidade do carro B é sempre menor que a do carro A. Aí estaria certo, pelo menos dentro dos limites daquilo que o gráfico está mostrando. Se, no instante de tempo T1, necessariamente o carro B e C têm a mesma velocidade e a mesma posição. A gente não tem informação suficiente para falar sobre a posição dos dois carros. Tanto eles podem estar próximos um do outro, como estar a quilômetros de distância um do outro. O gráfico velocidade e tempo, ele nos permite calcular a distância percorrida num dado intervalo de tempo pela área. Mas a gente não sabe de onde é que o carro saiu. Então não dá para a gente falar sobre a posição dos dois carros. Então essa frase está errada, não por causa da afirmação sobre a velocidade, mas por causa da afirmação sobre a posição. Item D. O módulo da aceleração do carro C é maior que a do carro A. Dá para ver pelo próprio ângulo. O gráfico da velocidade do carro C, ele é bem inclinadão, enquanto que o do carro A é meio suavezinho. A velocidade do carro A está aumentando, né? Enquanto que a do carro C está diminuindo. É por isso que a pergunta se refere ao módulo da aceleração.
Isso quer dizer que a velocidade do carro C está mudando mais depressa do que a do carro A. A velocidade do carro C muda mais depressa do que a do carro A. Aliás, muitas vezes eu chamo a aceleração de a velocidade com que a velocidade muda. Porque a relação que a aceleração tem com a velocidade é exatamente a mesma relação que a velocidade tem com a posição. Então, quando eu digo que a aceleração é a velocidade com que a velocidade muda, eu estou destacando, enfatizando essa semelhança entre os dois conceitos. E, de fato, assim como a aceleração é a inclinação do gráfico da velocidade, a velocidade é a inclinação do gráfico da posição. Você está vendo as analogias entre uma coisa e outra? Qual é a unidade com que se mede a aceleração normalmente no sistema dito internacional? Eu chamo metros por segundo, porque é quantos metros por segundo a velocidade muda em cada segundo. A gente escreve metros por segundo ao quadrado por preguiça, né? Mas na verdade é metros por segundo. Continuando, em todos os instantes de tempo, os três carros se movem no mesmo sentido. Falso? É falso mesmo? Em que instantes eles não se movem no mesmo sentido? Depois do T2. Olha só, enquanto as velocidades forem todas positivas, estão todos andando no sentido positivo, todos andando no mesmo sentido. Mas depois do instante T2, a velocidade do carro C está negativa. Significa que ela está andando ao contrário do sentido positivo, enquanto os outros dois estão andando com velocidades positivas, que significa andando no sentido positivo do eixo. F. No instante T2, o carro C tem velocidade e aceleração iguais a zero. Verdadeiro ou falso? Preste atenção, ele está dizendo aqui, ó, no instante T2 o carro C tem velocidade igual a zero. Como é que você descobre qual é a velocidade do carro C no instante T2? Você vê lá que o instante T2, o gráfico da velocidade está cortando o eixo dos tempos. Aí quando você vê qual é a velocidade a que corresponde isso? Zero. Então a velocidade de fato é zero. E a aceleração é zero? Por que não é zero? Por causa da inclinação, continua sendo não é positiva ou negativa? Negativa. Item G. No instante T1, os carros B e C jamais estarão na mesma posição. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. E você não sabe a posição inicial, a posição onde eles começaram, então de fato elas podem estar em qualquer canto, inclusive na mesma posição. A gente não pode garantir que eles estejam na mesma posição, mas a gente também não pode garantir que não estejam. E é isso que está dito aqui no item F.